Nessa época do ano, a garotada passa mais tempo em casa e aí o uso da tecnologia aumenta. Mas os pais precisam ficar atentos, porque excesso de uso de computadores, videogames, celulares podem trazer problemas à saúde. O Henrique Nogaroto, que é fisioterapeuta, bate um papo com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Henrique? Olá, tudo bem, Eliane? Bom, você tem até uma pesquisa nessa área de o quanto ficar muito no celular, é isso? Pode atrapalhar a vida não só da garotada, né? De todo mundo. Exatamente. Quando nós abordamos esse tema do smartphone, os prejuízos à saúde, né? Hoje a gente observa que as pesquisas elas estão ampliando a visão do quanto esse tipo de tecnologia, não só do smartphone, mas de toda a tecnologia móvel, até mesmo o tablet, né, que é mais comum as crianças utilizarem, o que isso traz de prejuízo à saúde, né, para quem utiliza de uma maneira assim, que não dê uma atenção correta quanto à postura, enfim. Nessa época do ano, todo mundo sabe que as crianças em casas, hoje em dia, é um hábito dos pais e também das crianças procurarem esse tipo de tecnologia como uma forma de distração. E, de acordo com as pesquisas, o uso contínuo, sem a devida atenção na utilização destes dispositivos, tanto o smartphone quanto o tablet, computador ou até mesmo o videogame, trazem alguns prejuízos à saúde das crianças, né? Que, consequentemente, levam a alguns diagnósticos incorretos, às vezes, né? E não se atenta tanto ao prejuízo que esse tipo de dispositivo pode trazer. A gente vê que foram até feitas cadeiras especiais para a garotada que joga videogame e tudo, com um encosto melhor acomodado. Isso. Mas a gente percebe que chega uma hora que a garotada bota uma perna para cima, né? Porque fica muito tempo exposto ao videogame e aí não consegue mais manter uma postura certinha, né? Exatamente. A ergonomia, né, hoje em dia, ela engloba toda essa área também da tecnologia, porém, ela não consegue acompanhar a evolução, né, dessas novas tecnologias, o quanto elas evoluem tão rápido, né? O exemplo do celular. E a ergonomia não consegue alcançar, talvez, essa evolução e alguns prejuízos posturais, né, vão ser ocasionados aí para quem utiliza, e não só quanto à postura, mas quanto a outras situações também, quanto ao estado psicológico do utilizador, o estado provocando, sei lá, uma ansiedade, às vezes, que algumas pesquisas já dizem que o uso contínuo do smartphone traz um aumento do índice de ansiedade também nas pessoas. O que afeta o sono também, porque praticamente todo mundo tem o costume de, antes de dormir, dar aquela olhadinha no dispositivo. Aquela luz, né? Não faz bem. Exatamente. Jogar alguma coisa ali, né? As crianças, às vezes, antes de dormir. E essa luz, né? A retroiluminação do dispositivo, ela causa danos à retina. Então, quanto mais você se expõe a esse tipo de dispositivo e quanto menor a sua idade, mais tendência a desenvolver algum problema da visão, enfim, você está exposto a isso. E também fatores até aspectos da beleza. Né? Existem pesquisas que saíram também que dizem que o aumento das rugas no pescoço das pessoas, ela caiu de uma média de idade de antes em torno de 40 anos para cerca de 30, 25 anos. Então, as pessoas têm a tendência a apresentar mais rugas nessa região exatamente pela postura da utilização. Olha só. E quando se fala em criança, a situação pode ser meio complicada, porque às vezes a criança fala assim, estou com dor nas costas, mas a mãe não se atenta que pode ser por causa do celular, que já desce aqui do pescoço, é isso? Isso, exatamente. Há um tempo atrás, as mães se preocupavam muito com a bolsa que a criança carregava para a escola. Isso hoje em dia a gente não vê que não tem tanta influência, né? Porque foi pesquisado, foi alertado. Porém, hoje em dia, nós temos na clínica, tanto aqui da Clínica Escola de Fisioterapia do Sesumar, tanto na experiência clínica mesmo que a gente tem, a gente observa que os casos de dores na coluna, queixas de dores das crianças na coluna, estão cada vez mais recentes, né? Jovens de 12 a 15 anos de idade, ou até mesmo crianças de 10 anos já apresentam sintomas. E principalmente nessa região do pescoço e ombros. Né? Então, isso coincide com a evolução da tecnologia móvel, né? E aquela velha questão, você sai de uma tela muito grande e vem para uma tela muito pequena. Isso exige uma aproximação sua toda, tanto da visão quanto de todos os segmentos, para chegar mais próximo dessa tela. E os prejuízos para a mão, que antes do videogame, antigamente, as pessoas... o videogame era muito criticado por causa do movimento repetitivo dos controles. Hoje em dia, você tem, além desse prejuízo, né, da tela ser muito pequena, o aumento do movimento repetitivo, porque o toque tem que ser cada vez mais específico. Então, isso afeta também o segmento mão das crianças. Olha só.
E aí o ideal seria o quê? Tipo, deixar um tempo ou falar, não, tanto tempo você pode ficar, depois você vai descansar. O que é o ideal se fazer assim? Não tem uma receita, mas o que dá para os pais fazerem para tentar pelo menos amenizar isso? Acabar com isso talvez seja difícil, né? Exatamente. O que a gente observou aqui na pesquisa que nós fizemos aqui no mestrado da promoção da saúde, aqui no Sesumar, com orientação do professor Tiago Franklin, é que muitas vezes o tempo de uso, ele não significa que ele seja prejudicial, mas a maneira que você utiliza. Então, estar atento a essa criança exposta à utilização contínua desse tipo de tecnologia, videogame, tablet, celular, a postura com que ela utiliza, né? Evitar deitar ou todo curvado no sofá, com o pescoço sempre muito bem flexionado, que é a postura mais comum, mas tentar adaptar isso melhor, né? Às vezes, numa interpretação clínica, que eu posso te dizer, é melhor você jogar um videogame na TV do que você jogar esse mesmo jogo na tela do celular ou do tablet, por causa dessa acuidade visual e essa necessidade de se aproximar para ver também. Então, vale muito a atenção dos pais quanto a isso, né? E não só quanto às horas de uso, mas também nesse período de utilização, mais contínuo, talvez agora por causa das férias das crianças, particionar durante o dia em períodos de utilização, descanso, utilização e outras atividades lúdicas, por exemplo, para distrair também, né? E trabalhar toda a mentalidade da criança e não só em cima desse dispositivo. Uma outra coisa muito importante que a garotada adora ver vídeos, né? Eles adoram os youtubers e tal, e às vezes ficam assim, deitam tudo de qualquer jeito. Então, a postura nesse caso teria que levantar a tela, né? É isso? Usa um fone, mas tem que levantar a tela. Exatamente. Quanto mais paralelo a sua visão for a altura desse dispositivo, melhor, né? Então, a maioria das pessoas tem o costume de ou se abaixar para observar esse dispositivo ou deitar na cama com o travesseiro e ficar nessa posição. Isso cria o quadro de síndrome, né, dessa região, de dores, enfim, distúrbios gerais, e traz os prejuízos, né, numa alteração postural de uma criança que ainda está num processo de formação. Isso no futuro, como ainda nós não temos pesquisas que digam que isso vai acontecer, mas nós já temos uma previsão de um histórico desde quando surgiu o computador até hoje. E assim, a criança reclamou de dor, tá meio se sentindo mal, se a mãe perceber isso, é melhor já levar no médico para ver isso, né? Exatamente. O diagnóstico clínico, né, e o encaminhamento para uma avaliação da fisioterapia é o ideal, porque não é comum uma criança apresentar esse tipo de sintoma. Então, associando a grande utilização dessas tecnologias e a queixa das crianças, né, principalmente se houver um aumento nessa ocasião agora das férias dessa queixa, provavelmente seja o celular, o tablet ou o videogame que esteja ocasionando alguma alteração postural nessa criança que, sendo prevenida agora, vai evitar problemas muito mais graves no futuro. E até um trabalho de fisioterapia, às vezes até anti-inflamatórios, né? Para poder resolver isso. Com certeza, né? Todo o tratamento medicamentoso, de diagnóstico por imagens, né? Toda a avaliação clínica e avaliação fisioterapêutica também. Para não ter problemas mais sérios depois, né? Exatamente. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação.